A Lei Aldir Blanc apresenta a vida e obra de um dos maiores artistas plásticos da região norte do Brasil, conhecido pelos seus traços, grafismo e colorido. Enquanto o mundo todo assiste a documentários sobre a importância da preservação da floresta amazônica, com o tamanho distanciamento do que significa viver essa realidade, um artista, nascido em meio aos privilégios naturais desta região, vem nos conceder trechos de seu cotidiano em forma de poesia pintada. A vida ribeirinho não só retratada, mas apresentada com toda a sua riqueza cultural, com fauna e flora abundante e seu povo dominante, etnia indígena. Uma arte rica e específica que só poderia ser oferecida ao mundo pelo Brasil, já que sua inspiração e influência estão nestas terras, nestas águas e em sua miscigenação, folclore, hábitos e costumes regionais. Jeriel é professor, pintor, desenhista, gravurista, ilustrador e muralista. Natural de Macapá, estado do Amapá, veio de família humilde, o quinto de 8 irmãos, filho de Dona Maria José. Ela percebeu seu talento desde os 5 anos de idade. Ela ficava observando Jeriel a desenhar, e o desenho era uma de suas brincadeiras preferidas. Jeriel lembra que ouvia histórias contadas por sua mãe, que era uma mulher simples e ribeirinha. Tais histórias exerceram um grande fascínio que influenciaram suas primeiras paisagens para expressar a força da floresta amazônica e o seu povo caboclo, que foi no meio deste povo feito canoeiros, pescadores, lavadeiras, às margens do rio Amazonas e seus igarapés, que Jeriel cresceu e criou sua linguagem artística. Agora Jeriel vai contar um pouco mais da sua história e do seu desenvolvimento na arte. Minha infância foi muito simples, porém eu sempre fui fascinado, por desenhos que passavam na televisão naquela época. Eu gostava muito de assistir aqueles desenhos e aquilo trazia uma inspiração para desenhar, que eu achava muito divertido. Apesar de estar numa simplicidade, mas eu gostava de ver aquilo e reproduzir. E minha infância foi assim, de certo modo, foi atrapalhada por um tempo, porque eu comecei a sofrer com a ausência do meu pai, que ele se separou da minha mãe. Eu tinha 9 anos. Anterior a isso, eu desde molequinho gostava de desenhar, passava o dia desenhando. E aquilo tudo foi afetando a minha vida. Aí dos 9 anos, 10 anos em diante, eu comecei Fui direcionado pela minha mãe recebeu orientação para colocar a gente na casa do menor, a antiga casa do menor, onde a gente ia ter alimento, a gente ia ter oportunidades de trabalho, a gente ia trabalhar lá, ainda menor, e a gente ia receber um valor, Era a forma como a mãe tinha para ajudar a gente, porque ela precisava trabalhar e dar o sustento para a gente, e a gente não tinha condição de ajudar a nossa mãe a ganhar o sustento de casa, a não ser indo para um lugar que dava assistência de alimento e trabalho e ainda pagava uma bolsa. E nisso, esse mesmo lugar, a Casa do Menor, que hoje é conhecido como F-Cria, oferecia, através de pessoas que ali trabalhavam, trabalhos profissionais, cursos profissionalizantes, como serigrafia, que foi o curso que eu fiz. Todas as oportunidades que eu tive que fazer na época de cursos, eu aproveitei essas oportunidades. Serigrafia foi um deles, desenhista de moda. Então isso tudo acarretou um desenvolvimento profissional, com o tempo. E posterior a isso, nesse período de infância, já lá na adolescência, eu gostava muito de desenhar. Porém, como eu já estava ainda na ausência do meu pai, sofrendo pela ausência do meu pai,
aquilo tudo foi começando a ficar acinzentado na minha vida, que eu comecei a me preocupar mais em ajudar minha mãe, vendendo chopp, vendendo picolé, vendendo as coisas na rua para ela, lanche, nessas coisas, para poder ajudar. E nisso tudo acabei ofuscando a função de desenhar, de pintar. Eu já não tinha aquele tempo e aquela força de querer desenhar. Porém, como eu peguei as oportunidades para desenhar em cursos profissionalizantes, como desenhista de moda, geografia, aí isso tudo voltou a vontade, né, de ser o que eu sempre sonhava, de ser um artista. E me falaram na época de um curso que era prestado pela Escola de Arte Cândido Portinari, que funcionava na Cândido Mendes. E esse curso ia me tornar um artista, só que eu não tinha condição de estudar lá, por conta de materiais que eram caros, não tinha quem pudesse fazer essa matrícula para mim, não tinha quem pudesse lutar por mim, porque minha mãe era ocupada trabalhando, ela sustentava várias crianças. Ela sustentava várias crianças dentro de casa, né? As 4 crianças que ainda eram pequenas moravam em casa, os meus irmãos, no caso. E nisso tudo, eu procurei uma outra pessoa. E essa pessoa, na verdade, ela já dava assistência para todos nós ali na casa do menor, que era a senhora Barral, conhecida como Barral. Aí ela me orientou, pegou os meus documentos e levou até o Cândido Portinari. Eu só recebi a notícia de que eu tinha que fazer uma prova de aptidão. E essa prova de aptidão foi que foi inserido no Cândido Portinari. Essa prova de aptidão foi a nota máxima, né? Os 10 pontos, o máximo. E foi aprovado na hora, que eu já tinha voltado a desenhar. E aquilo tudo, eu fui aproveitando essa oportunidade que eu tive em 1994, quando iniciei o curso nesse ano. Aí posteriormente foi fazendo os demais, desenho 1, desenho 2, pintura 1, pintura 2, aí foi que eu finalizei o curso já no ano de 1996. De 96, depois que eu formei, 97, a minha primeira exposição já foi em 96, 97. Aí, lógico, eu fui lutando, desenvolvendo o meu trabalho, apresentando os meus trabalhos, vendendo. Eu já estava vendendo, aí eu já pude dar uma assistência melhor à minha mãe, à minha família. De tantas exposições que eu produzi, que eu desenvolvi, entre elas a de 2006, eu fiz uma exposição lá no Marco Zero do Equador. E lá eu tive a oportunidade de conhecer uma professora que me ajudou a entrar na universidade. Essa professora passou a ter contato comigo, gostou do meu trabalho e tudo, adquiriu obras minhas. E ela me incentivou a estudar e a cursar o curso superior na Universidade Federal e me indicou o curso de artes visuais, né? É o que caberia dentro da minha profissão, um curso voltado para as artes visuais. Aí eu passei a estudar no mesmo ano de 2006. Ela me arrumou vários DVDs de videoaula, tudo, que ali eu poderia ter cursos gratuitos. Bom, falar do Geriel Souza sempre é um grande prazer e um orgulho. Eu conheci o Geriel em 2006 em uma exposição que ele estava fazendo lá no Marco Zero do Equador. Eu estava fazendo essa visita a essa exposição e a obra dele me chamou bastante atenção porque retratava as realidades aqui do povo amazônico, como a Casa da Farinha, imagens onde tinha canoas.
E eu olhando por lá, eu perguntei quem era o artista plástico daquelas obras maravilhosas. E, para o meu espanto, era um menino novo, carinha de criança, era o Geriel Souza. Então, a partir daí, nós começamos a conversar. Eu fiquei sabendo como era o processo de produção dele e nós acabamos comprando as 2 obras que estavam em exposição. E conhecendo o trabalho dele, eu também o convidei para fazer as minhas aquarelas do meu primeiro livro, O Remanso das Águas. Encomendei 11 aquarelas do Geriel. E, como sempre, a obra maravilhosa. Então, eu sempre digo que O Remanso das Águas é uma obra-prima, porque além da literatura, eu tenho ali o trabalho do Geriel presente no Remanso das Águas por meio das aquarelas que ele criou para as crônicas que eu escrevi no Remanso das Águas. Isso eu estou falando da fase tradicional dele nas obras de arte. Depois, com o tempo, o Geriel foi desenvolvendo outras técnicas das pinturas e criou a pop art Tucuju. E como não poderia ser diferente, eu me encantei novamente e comecei também a adquirir algumas telas da pop art Tucuju. E nesse andar pela vida, eu tenho o Geriel não só como amigo, mas também como artista e um filho que as artes me presenteou. E sempre nós estamos desenvolvendo trabalhos juntos. E eu fico cada dia mais orgulhosa dele, porque você anda pela cidade de Macapá e você vê as obras de arte do Geriel na cidade. O Geriel desenvolve também atividades no espaço de arte dele, localizado na Zona Norte. Então é um artista que também se preocupa com o lado social da arte. E ele dá aula ali para aquelas crianças lá da Zona Norte de forma gratuita. Então é um artista que tem consciência do seu papel social e que desenvolve esses trabalhos. E sempre que tem exposição nas praças, nas praias, em lugares públicos, Geriel Souza está presente, também fazendo as suas exposições, hoje da pop art Tucuju. Então eu tenho uma gratidão imensa por tê-lo como amigo, em especial, por tê-lo como companheiro das artes, nesse caminhar pela vida. Ao longo de seus anos de estudo acadêmicos e experimentações artísticas, Geriel descobriu uma afinidade singular com a pop art, que vem de sua identificação, sobretudo com as cores e com o figurativo expresso nesse gênero. Porém, o artista fundamentou-se também em outros gêneros, como o cubismo, para o uso das cores cortadas pelas linhas traçadas, o fauvismo, devido à simplificação das formas, e o hofismo, movimento da cultura francesa, surgido por volta de 1912, sob a influência cubista, que imprime um caráter mais espiritual aos códigos das obras. Assim, sobre essas principais influências artísticas, somadas às memórias da sabedoria de sua mãe, Dona Maria José, com isso, Geriel criou uma identidade pessoal para o seu trabalho. Então eu senti necessidade de criar um estilo, porque eu estava insatisfeito com a arte tradicional. Não que ela me proporcionasse algo ruim, muito pelo contrário. A arte tradicional foi a minha vida toda produzindo paisagens, fazendo pessoas. Porém, eu havia pensado sobre isso, como deixar um registro, como deixar uma identidade, como ser um destaque, as pessoas verem meu trabalho e dizer, esse trabalho aqui é do Geriel, identificar, ter uma identidade. E eu senti essa ausência. E por essa necessidade, por estar insatisfeito, por não ter essa identidade, eu criei um estilo em 2009, foi no ano que eu entrei na universidade.
eu já tinha recebido orientação, apoio, por exemplo, da professora Cláudia, sobre isso para entrar na universidade, e entrei. E nesse mesmo ano que eu entrei, eu criei o estilo chamado Pop Art Tucuju, que na época não se chamava, não tinha o nome o estilo, apenas criei. Tanto é que eu passei a denominar como série Figurações, porque eu passei a produzir em séries, mas isso foi anos depois. Na mesma época que eu entrei na universidade, aquilo me serviu para a base. Eu já estava estudando, né, o vestibular, e isso eu já comecei a me basear em estilos como o cubismo, o wolfismo, o fauvismo, e a universidade veio proporcionar um reforço sobre isso, e eu poderia fundamentar meu trabalho, né, fundamentar meu estilo com as tendências ou com as artes modernas da antiga, do período que a arte proporcionou à humanidade. Bom, nessa mesma época que eu criei o estilo, aí sim vieram oportunidades de expor o meu trabalho, apresentar. E no ano que eu finalizei o curso, em 2013, em 2012, em 2013 fui convidado para abrilhantar a exposição no Amapá Garden Shopping. Aí sim eu pensei em apresentar a nova tendência, o novo estilo. Era uma oportunidade de lançar algo no mercado. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Joycelene Santos, eu sou diretora da Departamento de Comunicação e vim contar um pouquinho da minha história com o seu Geriel, de quando começou a nossa parceria de sucesso. Em 2013, eu era gestora de marketing do Amapá Garden Shopping e um belo dia, um moço chegou lá no shopping pedindo uma oportunidade. Na época, ele acabava de ter graduado em artes e com muita disposição ele queria fazer uma exposição e a gente topou. A gente ficou assim olhando o trabalho dele, achou lindo, totalmente diferenciado, e a minha coordenadora Kelly recebeu a missão de acompanhá-lo nessa exposição. Na época faltavam recursos, a gente conseguiu o apoio do shopping para que ele conseguisse fazer as primeiras telas. E aí ele foi para casa com essa missão. Depois de um tempo eu pedi para Kelly visitá-lo para saber como estava o andamento das peças. E quando ela voltou de lá, ela voltou em êxtase, apaixonada por tudo que ela tinha visto, fez os registros pra gente e foi um marco. Foi lindo porque foi a primeira exposição em um shopping, foi um momento de socializar a cultura, foi um momento de deixar a arte mais acessível, e tudo isso só foi possível através do Geriel. Foi o primeiro trabalho dele que ganhou uma proporção gigantesca, internacional, e eu me sinto muito honrada em participar disso. E depois dessa exposição vieram muitas outras, e a gente continuou essa parceria, nos reencontramos em um outro trabalho, onde ele levou o Amapá mais uma vez para o cenário nacional. E quanto amiga, quanto fã, só desejo muito sucesso, mais e mais e mais. Você nos representa. Produzi 20 telas inéditas, com um estilo diferente. Nessa produção foi tudo muito complexo para mim, porque eu estava fazendo algo diferente do tradicional. Eu estava satisfeito com a arte tradicional, porém eu senti um impacto com um novo estilo. Que em 2009 eu criei 3 obras, em 2013 criei 20 obras, e produzir 20 obras foi a maior dificuldade, porque na terceira obra eu já bateu aquele medo, aquele receio no coração de que as pessoas não iam gostar, de que não ia dar certo, que aquilo estava muito colorido. Aquilo saía do raciocínio assim, de arte, sabe? Eu cheguei a pensar dessa forma, embora eu tivesse estudado, fundamentado o meu trabalho, mas eu senti essa fraqueza. Mas mesmo assim continuei pintando, pintei todas as 20 obras. Aí foi que dessas 20 obras, aí sim começou as pessoas verem o que aquele trabalho representava tanto o Amapá, porque ali é um estilo que eu abordo a Amazônia de modo geral.
os seus aspectos, seu cotidiano, a vida dentro daqui do Cuju está toda representada no estilo pop art. E esse pop art que eu me baseei lá da Europa e dos Estados Unidos é o mesmo que eu trago para cá, para o Amapá, só voltado para a nossa região, valorizando o que é nosso, valorizando nossas raízes, valorizando a cultura tucuju, o nosso cotidiano, o ribeirinho, o negro, o índio, a dança do mar abaixo, as comidas, a fauna e a flora que é tão riquíssima, e eu tinha que representar de forma diferente. E nesse mesmo ano que eu lancei, em 2013, as pessoas olhavam as obras, admiravam e achavam até que era um artista de fora, menos um artista daqui. Era esse intuito meu, de que eu pudesse identificar algo diferente, ao ponto das pessoas se surpreenderem, e foi isso que aconteceu. Das pessoas que passavam ali, de 100 pessoas que passavam ali, mais de 90% das pessoas elogiavam o trabalho que foi feito em homenagem ao Amapá, à Amazônia. E isso me trouxe uma alegria tão grande, uma força tão grande, e dali em diante não parou mais. Em 2013 veio com força total. Passei a produzir várias exposições, 2013, 2014, 2015, não parei mais. Estou em exposição constantemente, ao ponto que em 2018 recebi um convite para ir para a Europa, expor meu trabalho no maior museu do mundo, no Museu do Louvre. Foi quando eu conheci a minha esposa, ela me deu a maior força, me incentivou, ela deu toda a força que eu precisava, porque foi momentos difíceis para chegar onde eu cheguei com as minhas obras. Não foi simples, não foi fácil, foi muito dificultoso, foi muita barreira, muita luta. Tive que fazer sorteio de obra, fazer rifa, fazer um monte de coisa para poder viajar também. Quando eu conheci o Geriel, ele estava produzindo 20 obras do projeto Minhas Águas Tucuju. E namoramos uns 3 meses, decidimos ficar juntos. Aí ele me contou que ele tinha recebido um convite para expor no exterior. E nós trabalhamos em cima desse projeto e, graças a Deus, com muita dificuldade, mas deu tudo certo. Foi um sucesso. E participei de várias exposições. Quando eu não podia ir, eu pedia para minha irmã estar presente lá na exposição, ajudá-lo em montar, em levar, em trazer. E eu pude descobrir a importância do que é a arte, do que é um artista na sociedade. E eu fiquei até pensando assim que uma coisa é o professor de arte da aula e uma outra coisa é o artista estar lá junto, fazendo oficina com alunos. Se isso fosse possível na nossa comunidade, eu acho que ia mudar bastante, porque quando a gente está ali vivendo esse universo artístico, é muito melhor você realmente entende o valor do artista na comunidade, na sociedade, e o que ele representa para o mundo. E várias exposições vieram, vários trabalhos. Em 2020, quando houve a pandemia, lá para o finalzinho a gente descobriu que estávamos grávidos. Eu pensei que não pudesse mais ter filhos, que eu tenho uma filha, e ele pensou que não pudesse engravidar ninguém. E eu pensei que eu estava adoentada, fui fazer exame e descobri que era gravidez. Mas foi uma surpresa assim, maravilhosa, muito boa. Tá aí o Luiz Antônio, com muita saúde, graças a Deus. E conviver com o Geriel como artista é muito bom, é gratificante. E como esposo é melhor ainda. Ele é muito atencioso, um companheiro, a gente se ajuda, porque ele me ajuda muito também no meu trabalho. E eu agradeço muito a Deus por a gente ter formado a nossa família. Em 2020 eu recebi uma notícia maravilhosa.
eu ia ser pai desse maravilhoso filho chamado Luiz Antônio. Depois desse momento, né, de alegria, a minha mulher estava grávida e ela não sabia. Eu fui até, assim, engraçado, sabe? Porque ela achava que ela estava doente, estava com problema no fígado, tudo, imaginou tudo menos que fosse uma criança. Ele já estava bem desenvolvido, foi que ela fez um exame e testou que estava grávida. Em novembro, no mesmo mês que ela descobriu que estava grávida, eu recebi o convite para pintar os murais, né, do Shopping Popular. Daí em diante muitas bênçãos vieram acontecer. Agradeço muito pela oportunidade de ser pai. E meu filho, essa pessoa maravilhosa, Luiz Antônio, a obra que ele tanto gosta aqui ao fundo. E só proporciona alegria e inspiração, né? A gente se sente muito feliz por isso. Então, depois de tantas exposições já executadas fora do país, nacionalmente e regionalmente, eu tinha um sonho de pintar murais, né? Achar aquilo, sempre achei maravilhoso. Eduardo Cobra, os muralistas mexicanos, que a gente viu na história da arte, né? E isso, eu busquei inspiração nesses caras, porque eu vi aqueles prédios pintados maravilhosamente. E em 2015 pintei meu primeiro mural, né? Em 2015 foi na Secretaria Municipal de Educação. Fiz uma biblioteca e tal. Foi minha primeira experiência em murais. Em 2019 para 2020, recebi o convite para fazer a pintura, os murais do Shopping Popular em Macapá, um novo Shopping Popular. Foi lá imenso, 50 metros por 5,5. Eu digo, eu vou ter que dar conta, era meu sonho e eu vou ter que realizar esse sonho. E executei o trabalho, muito bem feito, e de lá para cá estou produzindo murais constantemente, recebo convite para produzir um mural em órgãos públicos, privados, particulares, e tenho recebido constantemente, um atrás do outro. Aí vieram as exposições de Paris, de Lisboa, Rio de Janeiro e outras mais, em Brasília e Rio de Janeiro de novo, e obras indo para Estados Unidos, e tudo isso acontecendo de um estilo em que parte dele está tudo focado na Amazônia e tudo inspirado em uma pessoa muito especial, que já se foi, é minha mãe. Ela se foi, mas deixou um legado muito importante, que foi todo o ensinamento de respeito à humanidade, à natureza, respeito às pessoas, respeito ao meu trabalho, ser como um profissional como eu sou hoje. Eu devo muito à minha mãe, em homenagem a ela, que chamava Minhas Águas Tucuju. E essas Minhas Águas Tucuju relembrava tudo que ela me falava sobre o rio, a vivência dela, como ela nasceu numa canoa. Essas histórias eu passei a vida toda ouvindo ela falando que ela nasceu numa canoa, que ela tinha a vivência de pescar, de fazer tantas coisas no rio que proporcionava a ela. Eu fiz uma exposição a ela. Ela já é falecida, mas assim, fica até hoje, tudo o que ela falou fica até hoje dentro da minha mente, o que ela falava. E eu passo a produzir baseado nas histórias que ela contava, inspirado no que ela fala. Geriel diz que um artista plástico não é apenas um pintor, e sim um contador de histórias, buscando encantar com a escolha do pincel e da tinta, e com sua imaginação pintar desejos e emoções. E o tempo de produzir uma obra, o tempo do artista, ela é proporcional à sua idade, né? Eu posso dizer assim, porque um artista, ele se inspira, eu pelo menos me inspirei muito desde a minha infância. Obras que nascem hoje, mas já tiveram inspiração há anos atrás, quando eu era ainda criança.
São oportunidades que a gente vai alcançando ao tempo, vai pesquisando, vai conhecendo. Então, uma obra de arte, ela tem muito do artista viver aquilo, a vivência, a convivência. É todo esse legado de história, a gente junta e proporciona uma obra. Eu posso executar ela em um mês, em um ano, em um dia ou uma hora, mas o fato é que uma obra de arte ela não nasce da noite para o dia, ela já tem uma história para ser contada ali, e quem sabe essa história, como a minha, ela já vem sendo arrecadada, essas imagens, absorvidas essas imagens ao longo dos anos. Então, uma obra minha hoje, ela tem o prazo para ser feita. Eu digo assim, 15 dias eu te entrego tal obra. Não. O fato é que essa obra já está sendo produzida há muito tempo. Já passou pelo meu campo de conhecimento, de experiência, de experimentação. Então, o artista tem essa possibilidade de proporcionar um trabalho muito grandioso, e ele proporciona também a idade da obra, né? Uma obra tem 40 anos, 50 anos,